Livro dos Espíritos, capítulo 2 dos elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. Questão 17. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Questão 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Nota de Kardec. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para seu orgulho. Questão número 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos? Sim. Se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Nota de Kardec. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e de seu futuro. Espírito e matéria. Questão 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso, um momento que seja? Questão 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos acuse aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Item A da questão 22. Que definição podeis dar da matéria? A matéria
é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Nota de Kardec. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Item 23, questão 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Item A. Qual a natureza íntima do espírito? Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa, ficai sabendo. Coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Questão 24. É o espírito sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outro, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Questão 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores, o são da luz e o som, o é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Item A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Questão 26. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Questão 27. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas, ao elemento material, se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo com o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria.
e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do Espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Item A. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Questão 28. Pois que o Espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Nota de Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distinguem delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Propriedades da matéria. Questão 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis? Sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Nota de Kardec. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos?
de um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Questão 31. Donde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Questão 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Nota de Kardec. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem em azul, outros veem em vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensível ou salutar. Questão 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Nota de Kardec. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais até nova ordem. Item A. Não parece que esta teoria da razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Questão 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Item A. Essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas, variável, a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula, longe ainda está de molécula elementar. Espaço universal. Questão 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-no limitado. Que haverá para lá de seus limites? Isto te confunde a razão,
bem o sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Nota de Kardec. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além deste limite, alguma coisa há, e assim, gradativamente, até ao infinito, porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Questão 36. O vácuo absoluto existe em alguma parte no espaço universal? Não. Não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Fim do capítulo 2. Que assim seja.